Boa tarde, Tony. Boa tarde a você que nos acompanha. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Di. Tudo bem? Boa tarde, Toninho, a todo mundo que está nos acompanhando. A gente continua, a trazer o resultado da pesquisa que começamos na sexta-feira com relação às intenções de voto já lá em Pontal do Paraná. Na sexta, Di, a gente trouxe com relação aos nomes, possíveis nomes que podem concorrer aí, então, à Prefeitura de Pontal, e hoje a gente traz a aprovação dos governos que já estão no poder, E que é importante, apesar de ser uma aprovação atual, é muito importante para as eleições do ano que vem, né, Tony? Muito bem. Então, hoje, gente, nós vamos trazer a aprovação dos governos municipal, estadual e federal. Olha, o IRG Pesquisas realizou, então, uma pesquisa de aprovação dos governos municipal, estadual e federal, como eu disse, entre os eleitores lá de Pontal do Paraná. E neste primeiro vídeo, neste primeiro estudo, a gente vai conferir, então, como está a aprovação do trabalho realizado pelo prefeito Rudão Gimenez. 30,8% dos eleitores acreditam que o prefeito Rudão Gimenez vem realizando um bom trabalho. 29,3% acham que ele administra Pontal do Paraná de forma regular. 17,1% disseram que é um péssimo governo. 12,2% acham que é ótimo. 9,2% acham que é ruim. E 1,3% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Os eleitores também tiveram que dizer se aprovam ou desaprovam o prefeito Rudão de forma geral. 60,7% dos eleitores disseram que aprovam o trabalho realizado pelo atual prefeito. 35,9% disseram que desaprovam a administração de Rudão Gimenez. E 3,5% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Mais uma vez, a gente pode dizer o quanto vai ser emocionante essa eleição municipal lá em Pontal do Paraná, porque a gente vê que a aprovação do Rudão aqui é um pouco acima da metade dos eleitores, então 60,7% de aprovação. E a gente viu na sexta-feira que realmente a briga ali entre Rudão e Edgar Rossi está bem equilibrada, então o que a gente tem a princípio de aprovação então do governo, do trabalho que ele vem realizando em Pontal do Paraná é essa, 60,7% dos eleitores então dizendo que aprovam o trabalho de Rudão Gimenez e 35,9% dizendo que desaprovam, mas tem tempo para correr atrás aí desses 35% ainda, né, Tony? Bom, as eleições, as últimas, pelo menos de Pontal, são acirradas, né? O bicho pega por lá, às vezes muda completamente na reta final e quando muda por pouquíssimos votos, é bem concorrido. O próprio resultado das últimas eleições, a gente vinha conversando, que surpreendeu a todos e a gente viu uma virada fantástica. Pode surgir novidades, né? Pontal tem as características, né? Tem isso também. E tudo depende também daquilo que a gente já vem falando, nos outros municípios também, os apoios, Se de fato aqueles nomes que nós mostramos na sexta-feira com relação ao Pontal do Paraná, eles vão sair mesmo candidatos à prefeitura lá de Pontal ou não, ou se vão apoiar algum outro candidato, nessas eleições do ano que vem. Vamos dar uma olhada como é que está esse apoio, é importante, né, Tony? Esse apoio que a gente vê agora, que é o do governo do estado, é importantíssimo, então agora a gente confere como está a aprovação dos eleitores pontalenses em relação ao trabalho do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. 46% dos eleitores acreditam que o governador realiza um bom trabalho. 24,8% acham que é um ótimo governo. 19,5% acham que é regular. 4,2% acham que é péssimo. 3,8% acreditam que é ruim. E 1,7% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Vamos ver agora o que os eleitores disseram quando deveriam apontar se aprovam ou desaprovam o atual governo estadual. 85,3% disseram que aprovam o trabalho realizado por Ratinho Júnior. 11,9% disseram que desaprovam. E 2,7% disseram que não sabem ou não responderam à questão. Bom, como a gente vem acompanhando, isso tem sido meio que unânime, Meio que não, unânime em todo o litoral, todas as pesquisas que a gente vem apresentando, a aprovação do governo Ratinho Júnior tem sido muito boa, sempre acima dos 80%, Eu acredito que é o seguinte, Pontal, a gente vinha falando aqui, não é um município que está recebendo obras diretamente, neste momento, de grande porte, como acontece lá em Matinhos, em Guaratuba. Porém,
o litoral como um todo ele acaba se beneficiando com a nova ponte que vai sair, com a engorda da Praia de Matinhos também, tudo, né? E tem outras coisas ali. O pontalense, ele acompanha muito de perto tudo. E tem obras que o Ratinho quer fazer e não consegue, para variar. Né? Por exemplo, a duplicação da 412 de Praia de Leste a Pontal. Não consegue. Asfaltar as vias paralelas, do lado esquerdo e do lado direito, paralelamente à 412. Não consegue, não deixam. A nova rodovia, que seria ali um pouquinho para frente... Do posto policial. Exatamente, à esquerda, o Ratinho não consegue. Dinheiro tem, projeto tem, mas as leis ambientais e uma série de coisas acabam prejudicando. Mas o pontalense sabe da vontade desse governador de fazer as obras, assim como o engordamento da praia, assim como a ponte, todas as dificuldades que ele tem encontrado. E apesar disso também a gente tem aquela obra da 407 no finalzinho ou no início, né, para quem mora em Pontal, que foi uma duplicação também. Sim. Exato, uma obra grandiosa que foi recente, Falta então o do miolo governo agora. Ratinho Júnior. Agora a gente espera o restante para conseguir desafogar esse trânsito ali em Pontal do Paraná. Mas realmente ainda tem a nova faixa de infraestrutura que está difícil, né? Essa é uma obra que está mais complicada. E essa parte aqui do quilômetro 3 até a entrada de Pontal também cai com lei ambiental, é uma dificuldade enorme para poder fazer igual a 508. Não se consegue fazer aqui, é bem complicado. Mas essa obra que você comentou, do finalzinho ali da 407, bem já no perímetro urbano ali de Pontal, realmente serviu e já deu uma outra cara para quem chega também ali em Pontal do Paraná, né? E deu uma boa estruturada ali também para a questão comercial. Muitas lojas, empresas se instalaram ali ou melhoraram as suas instalações depois dessa obra. Exatamente. Então, agora a gente vai para outra pesquisa, tem uma terceira ainda. Vamos lá, agora a gente confere então a avaliação que os eleitores lá de Pontal do Paraná fizeram sobre o trabalho do atual presidente do Brasil, o Lula. 27,4% dos eleitores acreditam que o presidente Lula realiza um péssimo trabalho. 24% acham que ele vem fazendo um bom governo. 18,1% acham que é regular. 16,8% dizem que é ótimo, 10,8% dizem que é ruim e 3% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. E quando avaliaram se aprovam ou desaprovam o governo Lula, os eleitores pontalenses se comportaram da seguinte forma. 50,7% disseram que aprovam o trabalho do atual presidente, 45,9% disseram que desaprovam. E 3,4% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Bom, só antes da gente comentar sobre essa avaliação do presidente Lula, a gente precisa dizer que para essa pesquisa, o IRG Pesquisas ouviu aí 400 eleitores lá de Pontal do Paraná entre os dias 25 e 30 de novembro. O grau de confiança deste estudo é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora, quanto à avaliação aí do presidente Lula, né, Tony, a gente vê que ficou muito parecido com os demais municípios que a gente já mostrou, né? Ele ainda tem uma aprovação, mas fica bem próximo aí também da desaprovação. Empate técnico. Um empate técnico, né? Empate técnico, quer dizer, o Lula no litoral do Paraná, ele sofre um pouco com essa avaliação há muito tempo já, né? Enfrenta essa barreira, né? Esses eleitores que são muito fortes para um outro lado político, né? Que são eleitores mais de direita, né? A gente tem aqui bastante também, até sofrendo uma influência da capital do estado. Então, a gente vê que o Lula enfrenta barreiras duríssimas aqui no litoral do estado e realmente a gente tem visto nas pesquisas que em todos os municípios ele fica até abaixo dos 50%, né? Em Pontal do Paraná, 50,7%. Então, é o primeiro município, se eu não estou enganada, né? Não sei se vocês recordam, mas eu acho que é o primeiro município onde ele tem aprovação maior do que a reprovação, mas ainda assim fica ali naquela linha, ali naquela margem dos 50%.